Eu vou começar já agradecendo, professora. Hoje à tarde a gente está com a professora Catarina Dalla Piccola, né, nessa tarde de muito calor, mas também de muita riqueza, né? Eu acredito que vai ser um encontro assim de muita sabedoria. Hoje é PAD, em nome da professora Lucimara Bertoni, a professora Silvia Jardim, a professora Zizeuda Lima Fernandes. Então, gostaríamos de inicialmente agradecer sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Eu acho que a gente precisa também deixar claro que é um momento que a gente está vivendo, um momento bem complicado. Acho que todo brasileiro, né? Acho que a gente precisa a todo... É um evento, né, digamos assim, mas a todo evento a gente precisa estar sinalizando, né, esse momento em que tantas vítimas, né, tantas pessoas estão desencarnando. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo, mas também deixar aqui o nosso registro, né, de solidariedade com todas as pessoas, com todas as famílias que perderam seus entes queridos. E você poderia começar se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho resumidamente, né, que eu sei que seu currículo é muito extenso, mas só para as pessoas lhe conhecerem um pouco. Então, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Agradeço de novo, né, ao grupo pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Meu nome é Catarina Dalla Piccola, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, trabalho com pesquisas em acesso e permanência da população LGBTI à educação e aos aparatos sociais de cidadania, e com pesquisas ligadas à violência no ambiente educacional. Atualmente, né, eu estou fazendo doutorado na UFOP, trabalhando com a violência sofrida por docentes, mulheres, cis, trans e travestis que sofrem violência no exercício da docência no ensino superior. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre gênero, classe e violência na universidade pública. Não é exatamente sobre a minha tese que eu vou falar, na verdade não é o recorte que eu estou fazendo na tese, mas eu vou trazer alguns dados e algumas discussões que se aproximam, né, dos temas que eu tenho lido mais recentemente. É importante, eu acredito, assim, eu acho que toda pesquisa, principalmente quando fala da questão de gênero, a gente precisa dar um destaque, né? Mas principalmente dentro de uma instituição, né, pública, em que docentes sofrem violência, porque normalmente a gente imagina que, quando a gente fala, né, a violência que o docente sofre, a gente imagina que o docente sofre uma violência, digamos, de alunos. E nem sempre Uhum. isso acontece dessa forma, né? Então, eu acredito que a gente já possa, né, iniciando, se você quiser já começar contextualizando a sua fala, né? Você tocou num ponto que a gente pode usar como gancho aqui, né? Geralmente, quando se fala de violência sofrida por docentes, a primeira coisa que as pessoas pensam é, por exemplo, um estudante jogando uma cadeira num professor, Sim, né? Ou jogando um livro no professor. E geralmente pensando em escolas de ensino médio. Raramente se pensa na violência sofrida por docentes no exercício da docência em, por exemplo, universidades públicas, né? E muito menos que essa violência não é necessariamente uma violência que vem da comunidade que é atendida pela universidade, mas vem da própria instituição, né? E da forma como ela se organiza. Eu acho, Renata, que talvez esse seja o foco da nossa conversa hoje. A gente tem algumas questões sociais que impactam nisso. Isso não acontece só na universidade pública, né? Isso acontece em todo o espaço social. A Silvia Federici, ela vai falar sobre isso, sobre como a mulher se tornou, né, foco de exploração na nossa sociedade ocidental para que o capitalismo pudesse se desenvolver. Então, o trabalho dos homens sempre foi pensado como um trabalho a ser remunerado, e o trabalho das mulheres como algo que se justificava por amor. Então, se justificava por amor, não tinha que ser remunerado. Mas os homens só poderiam trabalhar para serem remunerados porque existiam mulheres fazendo outros trabalhos que eles não fariam. Isso é um ponto, né, que já faz com que o nosso trabalho seja desvalorizado em vários aspectos.
Mas existe um outro ponto que, infelizmente, foi se consolidando ao longo do último século com a naturalização de alguns discursos psicanalíticos, e não necessariamente a naturalização desses discursos, mas a apreensão deles no cotidiano das pessoas, não da forma que eles foram escritos, que é o discurso da histeria feminina, né? A ideia da mulher como histérica tem sido, ao longo das últimas décadas e do último século, utilizada para respaldar discursos sobre nós não sermos emocionalmente estáveis, logo nós não poderíamos ocupar cargos de gestão e cargos de decisões muito relevantes para a comunidade. Estou falando da universidade, mas em outros âmbitos isso também acontece, porque existe um pressuposto de que se nós não somos emocionalmente estáveis, nós não poderíamos tomar decisões de forma objetiva. Também racionalmente incapazes, né? Esse discurso também pressupõe que nós, mulheres, não conseguimos, por exemplo, dominar as ciências exatas ou lidar com um orçamento muito grande, porque a gente não vai conseguir fazer conta, não vai conseguir aplicar bem, porque mulher gasta muito. E juntando as duas coisas, o discurso que diz que nós não somos capazes de uma racionalidade objetiva e nem de equilíbrio emocional, resulta na compreensão de que nós não seríamos capazes de objetividade acadêmica. Então, na universidade, a gente tem muito esse pressuposto de que quando um homem escreve um artigo, quando um homem apresenta a sua pesquisa, ele está sendo neutro, ele está sendo objetivo, como se não houvesse um ponto de vista masculino nessa escrita também. Quando uma mulher escreve uma pesquisa, quando uma mulher apresenta os resultados dos seus dados, isso não é tratado como produção de ciência, é produção de ciência feminina. Então, quando a gente tem que botar um adjetivo, né, se é uma mulher negra, é uma produção de ciência de mulheres negras. Quando a gente passa a ter que adjetivar, a gente está dizendo que na nossa cabeça e no senso comum da nossa sociedade, a ciência ela é essencialmente masculina, né? E aí, quando nós, mulheres, começamos a produzir ciência com outros discursos e dizendo, olha, não existe neutralidade, nem os homens nunca foram neutros, mas a nossa objetividade, na nossa objetividade, a gente considera outros fatores que os homens não têm considerado. Geralmente se diz que nós não estamos sendo equilibradas, que nós estamos nos deixando levar por um discurso afetivo, e por isso seria menos válido como produção de conhecimento. E esses discursos que parecem bobos, parece algo que eu vou só olhar e dizer assim, nada a ver, né? Eles acabam respaldando violências e cerceamentos que as mulheres sofrem no exercício da docência no ensino superior e mesmo na prática da pesquisa, incluindo aí mestrandas, doutorandas, estudantes de graduação que estão na iniciação científica ou estão tentando uma bolsa de iniciação científica e assim por diante. Então, pode falar. É interessante essa questão, porque você fala assim, como a gente foi construída, né? Como a Silvia Federici, ela vai falar dessa construção. E Eliette Sofiotti vai falar da mesma coisa, de formas semelhantes, né? Da dominação e exploração da mulher, e principalmente aqui no Brasil. E isso acontece, eu acho que, pelo menos eu identifico em outras instituições, e quando a gente é diminuída, mesmo legalmente, né? Ainda que não exista uma lei, uma legislação que diga isso, né? Que legitime, você tem aí as regras morais e as regras sociais que vamos colocar nesse lugar. Mas quando eu queria, assim, se você puder, né, aprofundar um pouquinho essa questão dessa denúncia da violência, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa denuncia uma situação de violência, há um questionamento, primeiro, né? Quando a mulher faz uma denúncia, ainda em que instância seja, há um questionamento, né? E então, muitas vezes nos colocam, duvidam, na verdade, da palavra, né? Será que foi assim mesmo? Isso foi dessa forma? Você realmente não está passando por uma crise de TPM ou algo do tipo? Sim. Duas perguntas. Você está grávida? E a outra você está naqueles dias?
E são perguntas muito... Antes de eu falar sobre isso, né? É preciso que a gente diga que violência não é só passar a mão na minha bunda e me dar um tapa na cara. Porque ao longo das últimas décadas, principalmente, né, aqui no Sudeste, a gente teve muita mobilização e o Nordeste tem criado também outros discursos possíveis para pensar o feminino. Não se aceita mais, por exemplo, que um chefe passe a mão na secretária e que isso passe sem surgir um processo institucional. Mas, do mesmo jeito que o discurso sobre o assédio sexual e a violência física contra mulheres é um discurso que conseguiu maior aceitação social, e hoje em dia a gente já consegue, né, dizer que não está tudo bem o marido bater na mulher, não está tudo bem o chefe passar a mão na sua funcionária. Infelizmente, o discurso sobre as violências morais, né, o assédio moral, como a gente chama, ele ainda não conseguiu alcançar a maior receptividade e legitimidade social. Então, quando nós estamos numa reunião, por exemplo, pensando numa reunião de departamento numa universidade pública, em que uma mulher está apresentando algum argumento de forma incisiva, alguém já chega assim e diz, mas calma, como se você tivesse que ser doce o tempo inteiro, né? Você tem que estar doce no sentido de docilizada, né? E é muito curioso, porque se fosse um homem emitindo exatamente o mesmo discurso, com os mesmos termos e com a mesma entonação, dificilmente alguém pediria calma para ele. Só que quando a gente diz, olha, você está me silenciando, isso é violência, você está me violentando, como o discurso do assédio moral e das violências morais ainda não é algo amplamente aceito na nossa sociedade, as pessoas vão dizer, não, você está fazendo tempestade num copo d'água. Voltando lá na ideia de que nós somos emocionalmente instáveis, né? Ah, você deve estar naqueles dias. Você está para menstruar? Você quer um chocolate para ficar mais calma? E tudo isso é violência, porque é uma forma do sujeito não dialogar com a interpelação que você fez. Ele te silencia. Aquilo que você disse, o argumento que você apresentou, ele passa a não valer nada, porque quando se desqualifica a pessoa que emite o discurso, se eu já digo, né, você deve estar naqueles dias, o que eu estou fazendo é dizer, você não é capaz de emitir um julgamento objetivo e eu não vou me dar o trabalho sequer de responder ao que você acabou de dizer, né? E isso é violência. E isso acontece, né, é preciso dizer, não só com mulheres cis, porque quando a gente fala sobre isso, geralmente se pensa em mulheres cis brancas exercendo a docência do ensino superior. Com a população travesti transexual, quando vai recorrer à instituição para pedir, por exemplo, para usar o nome social ou para ter acesso aos banheiros, isso também é tratado como uma demanda leviana ou como uma demanda irresponsável, porque a universidade está passando por ataque. A gente tem coisa muito mais séria para se preocupar do que algo tão banal quanto a sua existência, né? Acontece a mesma coisa com a população negra, quando vai denunciar racismo. Eu já presenciei um colega de trabalho dizendo para uma colega negra, ela narrando, né, que ela já tinha sofrido racismo, mesmo dentro da educação, com termos que a desqualificavam como ser humano, como mulata, macaca, etc. E esse colega perguntou para ela, segundo qual autor isso era racismo. Para você ver, ela precisava que um autor homem tivesse dito que a experiência de violência que ela sofreu era racismo. A mesma coisa acontece com mulheres que são mães, e aí, independente de serem mulheres cis ou trans, né, que quando vão concorrer, por exemplo, a um cargo de gestão, é muito comum os adversários e aqueles, né, que se opõem politicamente à sua eleição dizerem, não, mas ela tem filhos, não é alguém que a gente pode confiar, não é alguém que dá para contar, né, no exercício da gestão, porque a qualquer momento o filho pode adoecer. Como se um homem que tem filhos, os filhos dele também não pudessem adoecer, né? É muito complicado,
infelizmente, eu tenho cachorros. Muito complicado essa questão, principalmente da maternidade, porque afeta, e aí eu acredito assim que muitas mulheres, principalmente nesse momento que estamos vivenciando, que tiveram que abrir mão de uma promoção, tiveram que abrir mão de um emprego. Então, assim, é uma questão que é muito mais ampla até do que a gente possa mensurar, porque a gente tem números, né, que já justificam isso. Mas esses números ainda, eu acredito que não dão conta da realidade. Renata, a gente, por exemplo, sabe que as mulheres entre 2008 e 2012 produziram 70% das publicações acadêmicas no Brasil. Nos anos seguintes, nós caímos para 49% como primeira autoria, mas juntando outras autorias, a gente manteve essa média. Ainda assim, se a gente pega os dados do CNPq, dos pesquisadores e das pesquisadoras, né, que tem bolsa de produtividade, nós só ocupamos 20%. Se nós produzimos 70% do que é publicado no país, como explicar que nós só alcançamos 20% das bolsas de produtividade? E aqui eu não estou, gente, tentando incentivar um discurso de meritocracia ou validar esse discurso, mas é preciso entender que o que acontece muito é que mulheres, principalmente mulheres que têm filhos, elas acabam sendo deixadas de lado institucionalmente mesmo para assumir grandes projetos, sob a desculpa de que ela é mãe, ela terá menos condições de se dedicar. O que é, inclusive, resultado da própria prática institucional, que a gente precisa dizer isso, né? O ANDES, que é o Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, ele tem já uma resolução que prevê que, por exemplo, se uma mulher ocupa um cargo no sindicato, ou se uma mulher vai participar de alguma reunião do sindicato representando a associação sindical, ela tem direito a receber um auxílio para contratar alguém para cuidar dos seus filhos, enquanto ela estiver se dedicando à atividade sindical. Quando o Andes faz isso, ele está, na verdade, reconhecendo que para nós mulheres que participamos dessa classe trabalhadora, é mais difícil o acesso a esses cargos de liderança, porque socialmente, historicamente, tem sido lançado a nós a tarefa do cuidado. O cuidado da próxima geração e da geração anterior, né? Geralmente os mais velhos são as mulheres que cuidam, né? Os seus pais, os seus avós, as pessoas que têm algum tipo de adoecimento na família e os seus filhos. Mesmo entre casais de pesquisadores, já tem pesquisa, alguns dados sobre isso, né? Que é muito comum, depois que um casal tem filhos, a produção da esposa, da mãe cair e a produção do homem não sofrer nenhum tipo de queda. E por que isso? Porque socialmente nós somos condicionadas, né, e responsabilizadas pelo cuidado. A mesma universidade pública que produz essas informações e que divulga essas informações não age para impedir que isso seja um fator que nos segure na nossa carreira. É muito curioso isso. O nosso sindicato nacional ele já consegue dizer, olha, nós, enquanto classe, reconhecemos que as mulheres têm um impedidor para assumir determinadas posições. Então, quando elas forem participar de alguma reunião, elas têm o direito a um suporte para cuidado dos filhos, que pode ser ou o sindicato contrata recreadores, quando é um evento muito grande, né, para que as crianças fiquem sob o cuidado dessas pessoas, ou o sindicato dá a essa mulher uma ajuda de custo para que ela possa pagar alguém para cuidar dos seus filhos. O que é importante a gente entender é que isso não são fatos pontuais, é conjuntural. E a forma como a instituição se organiza, de certa forma, eu vou usar Butler aqui, né? A Butler vai dizer que a gente não pode responsabilizar o Estado-nação e as instituições
pela violência cometida pelos sujeitos que fazem parte desse Estado e dessas instituições. Mas é responsabilidade do Estado e das instituições criar o ambiente propício para que as violências aconteçam. Então, quando a instituição cria um ambiente propício para que mulheres que são mães não consigam ocupar determinados cargos, ele tem agência nessa violência que limita o acesso das mulheres a esses cargos, né? Do mesmo jeito, um ponto aqui, a gente está trabalhando no ensino remoto. Todas as universidades brasileiras que decidiram manter o ensino remoto pensaram só em como pegar o que era feito presencialmente e trazer para alguma plataforma. Mas eu até hoje não vi nenhum conselho superior de nenhuma universidade discutir como garantir que o servidor e a servidora que está ali no exercício da docência não vai ser sobrecarregado a trabalhar mais do que as 40 horas ou as 20 horas para as quais foi contratado, visto que o ensino remoto entra na casa da gente e dura o dia inteiro. É bem complexo. E é interessante, só voltando ao que você estava falando, dessas condições, né, das mulheres ocuparem esses cargos de gestão e outros cargos, que a gente não está pedindo privilégio. Eu acho que é importante, porque quando a gente reivindica uma acessibilidade, né, acesso a um direito que é nosso, né, é sempre colocado, não, você está querendo criar um privilégio, você está querendo ser beneficiada. Por quê? Porque os homens eles não vão precisar disso, como você bem explicou, porque ele tem alguém por de trás, né, alguém que vai garantir, vai dar a ele esse suporte para que ele, então, se dedique. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, para quando a gente levar essa discussão para outras instituições, deixar claro que isso é um privilégio. Né? Isso, na verdade, pode falar. Não, eu ia dizer isso, que é importante entender que mesmo que alguém diga assim, mas eu sou homem, eu sou pai, eu sou professor universitário, e quem leva as minhas filhas para a escola sou eu, quem veste elas sou eu, quem dá almoço sou eu. Isso não é sobre você, isso não é sobre mim, Catarina, não é sobre a Renata. Nós estamos falando de práticas culturalmente respaldadas e que estruturalmente no funcionamento das instituições faz com que, apesar de nós mulheres produzirmos 70% do conhecimento publicado no país, que a gente não consiga alcançar mais do que 20% das bolsas de produtividade. E isso é só um, né, dos sintomas dessa condição estrutural. Bem precisa realmente avançar mais nessa discussão. Agora, professora, quando você falou assim, de práticas, né? Você falou também sobre o racismo e as instituições, né? Então, você poderia explicar um pouquinho melhor o que seria essa questão do racismo vista muitas vezes como uma tradição dentro de instituições? Olha, a gente precisa entender que eu vou por outro caminho, eu ia pegar um caminho de argumento, eu resolvi mudar. A nossa sociedade e os vários ambientes em que a gente frequenta, eles funcionam com base em determinados códigos morais compartilhados. Esses códigos morais a gente aprende tanto com os nossos pais, com os nossos professores, com a igreja, com a televisão, com a rádio, com os nossos amigos, quando eles nos corrigem, nos dizem não faz isso, faz aquilo, quanto a gente aprende observando outros sujeitos e vendo como eles agem, como é apropriado agir naquele ambiente ou não. Os códigos morais não são hegemônicos, quer dizer, existem códigos hegemônicos, mas eles não são um só. A gente não pode dizer que no Brasil inteiro a gente tem um único código moral. Nós temos códigos morais, por exemplo, num ambiente de culto, numa igreja, numa mesquita, num terreiro de umbanda e candomblé, você vai ter um determinado código moral. O que você pode vestir, como você pode se calçar, como você pode se expressar. Na universidade, nós vamos ter outros códigos morais. E, de repente, no departamento, por exemplo, das ciências humanas, você vai ver professores indo dar aula de chinelo, de bermuda, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, mas provavelmente se um professor fosse vestido assim no curso de Direito ou no curso de Medicina, ele não recebesse tanta credibilidade.
E por que eu estou falando sobre isso? Porque esses códigos morais, eles naturalizam determinadas violências. Por exemplo, quando se passa a dizer que uma mulher com cabelo crespo ou cacheado, se ela não alisa, se ela não escova, se ela não prende, ela está mal arrumada. Isso é racismo. Isso é racismo estrutural. Por que ele é estrutural? Porque ele é passado de pessoa para pessoa nas nossas práticas cotidianas e a gente não percebe. A mesma coisa que quando uma professora da área de letras, por exemplo, que é a minha área de formação base, numa prova no curso de letras, pega um texto bíblico. É um problema pegar um texto bíblico? Não, porque a nossa área, inclusive, existem, né, linhas de pesquisa sobre tradução da Bíblia. Agora, uma coisa é você usar isso para estudar a história da tradução e como a história da tradução produziu outros textos. Outra coisa é você usar esse texto como se ele fosse referência cultural para todos os sujeitos que estão ali. Porque você está tomando como referência uma religião europeia, né, de matriz teórica e moral branca. Isso também é racismo religioso nas nossas práticas cotidianas. E como que esse racismo vai aparecer, por exemplo, nos nossos projetos? Na hora que eu vou realizar um projeto de pesquisa, e se eu trabalho, por exemplo, com história oral, que tem muita ligação com culturas não brancas, geralmente, resultados de pesquisas que trabalham com história oral vão ter menos credibilidade do que resultados de pesquisas que trabalhem, por exemplo, com dados quantitativos, porque, de novo, é um conhecimento tido como masculino, né? Voltando lá naquilo que eu argumentei inicialmente. Por que eu estou falando disso, gente, desses jogos de poder mediados pela moral? Porque hoje, graças a muita mobilização da população negra, muita mobilização de movimentos sociais e a instauração de algumas políticas públicas afirmativas, há alguns anos atrás, infelizmente não agora, a gente consegue reconhecer o racismo, que é o racismo assumido, né? Eu não acho que um aluno negro é capaz de realizar essa pesquisa, então eu não vou selecionar estudantes negros como meus bolsistas. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecer como o racismo estrutural opera na limitação do acesso de alguns sujeitos a determinados lugares na academia. E, inclusive, não só na limitação do acesso a esses lugares, mas também na validação dos discursos científicos produzidos por esses sujeitos. Uma mulher negra que seja pesquisadora nas ciências sociais sobre relações de gênero e étnico-raciais, ela vai ter uma validação no seu discurso, porque nesse âmbito nós temos aí já uma discussão consolidada sobre isso. Mas ela provavelmente vai ter muito mais dificuldade de se consolidar como pesquisadora de referência nas ciências agrárias e nas ciências exatas. E isso eu não estou falando de trás da orelha. A gente tem tanta dificuldade de mulheres se consolidarem, por exemplo, na área da tecnologia da informação, que nós temos prêmios e bolsas nacionais criados por entidades de pesquisa dessa área para garantir que as mulheres fiquem na área. Porque a maioria das mulheres que chegam a entrar em algum curso de graduação não terminam, né? E entre essas mulheres que terminam, a maioria são brancas. Não é por acaso. É uma situação que, assim, que eu acho que rompe, novamente, né, os espaços acadêmicos. Me incomoda muito ainda, e aí não é nenhuma crítica da religiosidade, é quando a gente entra em alguma instituição e tem lá algumas imagens de santos, né, um crucifixo, em locais bem, digamos, privilegiados, e quando você questiona, né, sobre a questão do Estado laico, sempre tem alguém... É como se fosse a verdade, né? Isso aqui é a crença, um senso comum que tá, né, que é hegemônico, né? Então, a gente sempre fica como aquela que é, e aí, novamente, a sua fala inicial, aqui quer criar problema, né? Aquela pessoa que está emocionalmente instável. E aí, novamente, eu acho que é interessante a gente retomar essa questão, porque quando a gente faz alguma denúncia, né, de violência,
nos questionam se realmente assim, aquilo que a gente está falando é o objeto, ou a gente está tendo uma imaturidade emocional, né? Então, você ainda não soube lidar com essa situação. Uhum. Então, é muito comum que a gente se questione se a gente não está realmente preparada até para assumir aquele cargo. Então, eu sou estudante, sou orientanda da professora Lucy, mas também sou policial militar. E é um campo, né, predominantemente masculino, onde Uhum. as reivindicações femininas são vistas nesse lugar, exatamente de onde você está instável. E aí tem um termo em inglês, gaslight, não sei se é assim que se pronuncia, que eu acho que também cai bem, assim, que eu acho que é um ponto daquilo que a gente está falando, né? Se você puder explicar para a gente melhor. Então, o gaslighting é um termo que vem aí, ele é antigo, as pessoas estão retomando ele agora, mas é uma discussão antiga. Inclusive, a gente tem 2 filmes da década de 50 e da década de 70 que o nome deles se remete a isso, né? O que é o gaslighting? O gaslighting é uma prática geralmente exercida por homens, mas mulheres também a exercem, e é preciso que a gente diga isso, né? Mulheres cometem misoginia, pessoas negras também reproduzem racismo. A gente não está imune a reproduzir o que está na rede moral em que a gente está inserido. Mas o gaslighting, ele acontece da seguinte forma: quando você diz alguma coisa, o sujeito que tem essa prática, que é uma prática de violência, ele tenta te convencer de alguma forma que você não está emocionalmente bem, que você não está psicologicamente equilibrada. Por exemplo, quando você diz assim, não, mas isso aqui que fizeram comigo está errado. E aí a pessoa pergunta, mas alguém fez isso mesmo com você? Tem certeza? Será que você não interpretou isso errado? Né? Quando eu participei do edital X, avaliaram o meu currículo e o de fulano, a minha produção é muito maior do que a dele, mas eu não recebi o incentivo, a pesquisa que ele recebeu, isso foi misoginia. Tem certeza que foi? Não é porque a produção dele é melhor qualificada? Não, olha só, ele produziu muito menos artigos do que você, mas esse único artigo dele aqui teve tantos downloads, talvez seja isso, né? Então, vai se criando discursos para te convencer que aquilo que você está dizendo, que aquilo que você está pensando, não tem embasamento na realidade. E para tentar te colocar no lugar, voltando lá no início da fala, né, da que é emocionalmente instável, daquela que não consegue julgar objetivamente as coisas, daquela que não tem capacidade de controle racional para conseguir analisar os fatos. E eu até fiz uma lista aqui de algumas situações em que isso acontece. Quando nós estamos dizendo assim, olha, gente, isso daqui está errado. Não dá para passar isso. Você não está nem advogando em causa própria, você só está dizendo, olha, a gente está lidando aqui com uma resolução, ela está escrita errado, isso daqui não pode passar, isso aqui é ilícito. E aí você está fazendo esse argumento, as pessoas te dizem, calma. Quem disse que eu estou nervosa? Eu só estou argumentando. Então, se eu, enquanto mulher, assumo um discurso mais enfático, um discurso demonstrando que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, um discurso que para um homem seria lido como um líder nato, enquanto mulher as pessoas me pedem calma. Ou me dizem, não, olha só, o problema não é o que você diz, é como você fala. Você fala como se você fosse superior aos outros. Não, eu falo como alguém que tem certeza do que eu estou dizendo. Ou alguém diz assim, mas se você falasse de forma mais carinhosa, por que ninguém diz para homens falarem de forma mais carinhosa? Eu nunca vi, eu estou falando sério, eu nunca vi numa reunião de departamento, no ambiente acadêmico, alguém dizer, mas fulano, por que você não apresenta os seus dados de forma mais carinhosa? Por que para nós mulheres isso é pedido? Né? Isso é não tratar... Isso, inclusive, tem relação com uma outra prática que é de infantilização das mulheres.
não nos tratam como sujeitas aptas, né, a responder pelos nossos atos. Então, alguém precisa vir aqui dizer para a gente como a gente tem que se comportar, como se fossem crianças ali brincando no parquinho da academia, né? Uma coisa... Pode falar. Assim, eu estava rindo porque assim, eu me vejo muitas nessas situações. Ao Sim. da gente se perguntar assim, será que eu estou sendo arrogante ou algo do tipo? Mas não, você tem razão. Mas esse é o objetivo do gaslighting, né? É que você questione se você... Peraí, será que eu tô ficando doida? Será que eu tô inventando coisa? Exatamente, perfeito. Eu acho que esses exemplos, se você disse que tem uma lista, se você puder falar, porque a gente se reconhece a partir da experiência também, né? De outras pessoas falam, não, realmente não é só comigo, isso é uma prática social e é uma prática do patriarcado, do machismo, né? Que ele vai se atualizando. Quando você falou, né, da gente consegue hoje fazer uma discussão sobre a violência física, mas essa violência que está nesse campo ainda do simbólico, né, do verbal, a gente precisa avançar. Então, perfeito. Sim. Você disse que você trabalha com a polícia, é uma coisa que é muito comum, assim. Hoje em dia, se uma mulher ela sofreu uma agressão física, alguém que a conhece vai falar sobre a delegacia da mulher. Provavelmente, né? Independente de ter sido no ambiente de trabalho, dentro de casa, embora a gente ainda ouça a expressão em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente, pelo menos, alguém vai dizer para essa mulher, vai à delegacia da mulher. Mas dificilmente uma mulher que seja chamada de burra pelo chefe, ou por um colega de doutorado, ou por um colega de trabalho na academia, alguém vai dizer para ela, vai à delegacia da mulher. Porque essas violências ainda não são tratadas como violência. Né? E é muito curioso, porque quando a gente diz, olha, isso é violência, e a gente começa a registrar na ouvidoria das universidades, ou vai à delegacia, as pessoas dizem assim, não, você não tem maturidade para lidar com debate acadêmico. Como se sofrer violência fosse debate. Né? Voltando naquilo que eu estava dizendo, quando você, por exemplo, apresenta seus dados e diz assim, olha, eu fiz um levantamento aqui nessa instituição e nós somos 55% de mulheres nesse departamento tal, e nos últimos anos só os homens conseguiram tirar licença para pós-doc por mais de 3 meses. O que está acontecendo? Né? Aqui tem misoginia institucionalizada. O que as pessoas vão dizer? Calma, não, você não está conseguindo analisar direito. Ah, mas se você for caso por caso, é porque fulano, isso, Beltrano, é como se o discurso que as mulheres estão apresentando, ele sempre fosse um discurso parcial, um discurso totalmente motivado pelo emocional, sem embasamento racional. Uma coisa que eu já vi, né? Quando, por exemplo, depois de muito sofrer violência institucional, uma mulher precisa tirar uma licença. Porque isso acontece, infelizmente, com muita frequência nas instituições públicas de ensino superior. Inclusive, eu tive que decidir não incluir mais mulheres na minha tese, porque, no mínimo, uma vez por mês eu sou procurada por alguma mulher em alguma outra instituição que está passando por esse tipo de coisa. De ter que tirar licença, de ter que pedir transferência, de ter que mudar de cidade por causa de violência que sofre na instituição. E aí, quando você passa por meses, dias, anos de violência institucional, de silenciamento, de acusação de histeria, de colegas o tempo todo decidirem que, por exemplo, outras pessoas podem escolher a sala antes de você, outras pessoas podem escolher a disciplina antes de você, outras pessoas podem sair para congresso antes de você, você vai ser sempre, né, a próxima que nunca chega. E aquela que, quando reclama de ser a próxima porque você não entende como funciona a universidade, e aí, quando essa mulher adoece nesse processo de violência, se usa o adoecimento que é resultado da violência para justificar a violência que ela sofreu antes. Para dizer, olha, tá vendo? Ela tirou uma licença psiquiátrica. Eu já estava dizendo desde
desde 2018 que ela era desequilibrada. Né? Você passa meses, anos ouvindo nas assembleias departamentais, né, mesmo nas assembleias sindicais, nos grupos de trabalho, nas reuniões com as pró-reitorias. Nossa, mas você está bem? Você tá de TPM? Você está grávida? Tem certeza que você não está naquele dia? Você quer um chocolate para você ficar mais calma? Professora, eu vou pegar um refrigerante para você, você deve estar muito nervosa, deve estar com fome, eu vou pegar alguma coisa para você fazer um lanche, e aí você se acalma. Já me ofereceram, quando eu era professora numa instituição federal, de me apresentar um rapaz na cidade, porque eu era uma moça muito nova para estar sozinha e eu devia estar reclamando muito das condições de trabalho porque eu estava me sentindo sozinha. A Luana está falando, né? Como não sentir raiva com tanta injustiça? Realmente revoltante e eu acho que é chocante, realmente ainda nos choca, porque a gente não percebe muitas vezes que a gente está passando por essa situação de violência, que isso é violência. E quando você traz nessa explicação, você percebe assim, gente, como esse resultado, como essa pessoa que está sofrendo agora, como usam realmente esse argumento. Eu estou ouvindo e estou vendo outras pessoas que passaram por situações bem semelhantes. E é muito, realmente, realmente chocante, porque na grande maioria das vezes, por desconhecimento, né, por não saber identificar essa situação de violência, a gente deixa, né, tudo passar batido. E realmente, muitas vezes a gente passa, não quero dizer passar pano, mas a gente acaba justificando, né? Então, realmente, é esse o momento, ou não, eu vou deixar para tentar essa bolsa depois, eu vou tentar essa, né, seleção. É muito complexo. Ou você assume, né, como Vinhar, os Marcelo e Maren Vinhar dizem, que são dois autores uruguaios que eu tenho trabalhado, a vítima acaba assumindo o discurso do agressor, como uma forma de tentativa de pacificar a situação e parar de sofrer violência. Não, realmente, eu tenho que parar de querer escolher a disciplina que eu vou dar aula. Não, realmente, né? Todo mundo que faz concurso na universidade pode dar aula à noite. O fato de eu ser a única mãe do departamento não pode ser o que me impede de dar aula à noite. Né? Eu que me vire com os meus filhos à noite. Embora os outros não tenham filhos, né? Não é culpa deles se eu sou mãe. Porque esse é o discurso. E você vai ouvir ele por tanto tempo que em determinado momento você mantém a resistência, e manter a resistência também não reduz a violência, porque resistir significa que você, usando aí, né, Deleuze e Guattari, resistir significa que você está montando um corpo de guerra, e montar um corpo de guerra demanda muita energia. Mas ceder também é violência, porque ceder significa abrir mão das suas verdades, das suas referências morais, das suas crenças, né? E isso acontece cotidianamente. É preciso entender que a maior parte dessas violências, elas não vêm piscando, sabe, em luzinhas de neon, com setinhas, igual nos desenhos animados. Violência aqui. Todos os dias, e como está naturalizado o discurso que respalda elas, nós dificilmente conseguimos percebê-las. A Vânia Cláudia Spott Caran, ela escreveu uma dissertação de mestrado sobre a violência nas universidades, e eu tirei um trecho para ler para vocês, que ela diz o seguinte: no caso do assédio contra professor, e eu vou dizer contra professoras, faz-se recair sobre elas todas as dificuldades disciplinares e pedagógicas do estabelecimento, pois as suas tarefas não podem ser inteiramente codificadas. Assim, estigmatizá-las torna-se uma tarefa fácil, porque a maior parte das coisas que a gente faz não aparece no Lattes. A maior parte das coisas que a gente faz não vira produção. Então, e aí volta naquela questão da divisão social do trabalho, né? As mulheres geralmente assumem cargos nas universidades e funções ligadas ao cuidado. Atendimento de estudantes, né? Pró-reitoria de assistência estudantil. Quando a gente tem uma pró-reitora mulher, geralmente são nesses lugares que elas estão, não que elas não ocupem outros lugares.
Mas o que a Mafra, que é uma pesquisadora do campo, também vai dizer é que geralmente quando elas ocupam esses lugares é porque elas estão assumindo discursos masculinos. Ou seja, elas vão reproduzir essas mesmas práticas que nós estamos descrevendo aqui. E aí o que acontece é, por exemplo, ontem eu passei a tarde inteira imprimindo e checando ficha de estágio de aluno, assinando, carimbando e botando no envelope. Isso são horas de trabalho que não vai para o meu Lattes. Enquanto eu estou fazendo isso, um colega que não assume essa tarefa está escrevendo um artigo que vai ser publicado, que vai pontuar no Lattes dele, que vai pontuar na hora de concorrer a bolsas, a incentivo, né? E isso precisa ser pensado também nessa divisão, né? Voltando no que eu tinha dito antes, é muito curioso que a mesma universidade pública que produz esses dados sobre a divisão social do trabalho, né, que geralmente as mulheres têm atribuições do cuidado que os homens não têm, essa mesma universidade que diz, olha, nós somos 70% das autoras de produção científica nesse país, que diz que nós só conseguimos 20% das bolsas de produtividade, é a universidade que ainda respalda as práticas institucionais que mantêm as mulheres nessas limitações e que criam, voltando na Butler, né, as condições institucionais para que nós soframos violência. Porque aquele e aquela, porque mulheres também cometem, aquele e aquela que cometem violência, eles são agentes da violência que cometem. Mas isso não tira a agência da instituição que criou as condições para que essa violência acontecesse. Entendi. Agora, professora, eu queria fazer uma pergunta. Como é que você é vista pelos seus colegas, né? Porque é um tema que suscita muita, né? Eu acredito que existe um murmurinho, assim, falar, né? Expor essa situação, dizer, olha, nós somos uma instituição pública, mas que também tem essa, digamos assim, você mexeu o dedo na ferida, né? Como é que seus colegas te veem? E quiserem fazer pergunta, pode colocar aí, viu? Eu acho que, Renata, essa pergunta vai depender dos colegas, né? Eu recebo com muita frequência a acusação de ser muito agressiva, de estar com raiva. Eu ouvi de uma colega mulher que pesquisa gênero essa semana que eu tinha que ter calma para falar, né? Eu ouço com muita frequência, o problema é que você devia se comunicar com mais carinho, Catarina. Eu digo, não. Uma das coisas que eu faço questão é de resistir a essa docilização, né, para o exercício da docência. Mas eu posso dizer, e aqui eu não estou passando pano para a universidade, tá, porque nós temos muitos problemas e eles precisam ser resolvidos e muita coisa que é jogada para debaixo do tapete, e aí é preciso dizer, gente, que isso não é necessariamente uma coisa hierárquica, que vem de cima para baixo. Acho que foi a Lucy que escreveu logo que a gente começou a conversa, que isso vem inclusive dos colegas. Sim, esse tipo de violência, ela não acontece só de cima para baixo. Não é só de professor para estudante, de gestão para professor, ela também acontece entre docentes, entre colegas de pós-graduação, porque o discurso está circulando entre todas as pessoas. Mas o que eu posso dizer é que hoje eu estou numa instituição que pelo menos eu tenho pares com os quais eu consigo dialogar. Eu já estive em uma instituição em que eu sofria violência literalmente diariamente. Eu lembro que uma vez eu até fiz uma postagem no Facebook indo para o trabalho com uma foto minha, o sol estava nascendo no fundo, dizendo assim, ansiosa para saber qual é o assédio que eu vou sofrer hoje. E eu consigo rir disso, mas é absurdo que eu tivesse tanta certeza que eu ia sofrer assédio todos os dias naquela instituição. Existem instituições, e aí eu tendo, isso não é dado de pesquisa, tá? Isso é uma percepção minha, eu tendo a achar que instituições em que as ciências humanas e sociais aplicadas ainda não estão consolidadas ou ainda não tem muitos docentes nesse campo, instituições
que são mais voltadas para as agrárias e para as ciências exatas, a gente tende a ter esses discursos que marginalizam mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs mais fortes. Porque instituições em que nós conseguimos inserir discussões, né, das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, a gente pelo menos problematiza isso, pelo menos tem alguém para levantar o dedo e falar, ô colega, peraí, né, você está reproduzindo um discurso de 2 séculos atrás, vamos dar uma maneirada, né, ou pelo menos quando a gente grita e diz, oh, eu estou sofrendo violência, tem alguém para dizer, eu concordo. Por isso que é importante a gente ter momentos como esse aqui, porque quanto mais a gente fala sobre o que é violência e sobre as experiências de violência que nós vivemos, mais seguras as pessoas se sentem para denunciá-las, porque é menos provável que elas pensem que elas estão ficando loucas. Porque quando a gente está sozinha e a gente não tem outras narrativas, como a nossa, né, ao nosso redor, a gente começa a se questionar, mas espera aí, será que o meu agressor está certo? Será que realmente eu tinha que me docilizar? Eu tinha que ser mais menininha? Eu tinha que ser mais mocinha, mais carinhosa? Será que se eu fizer um bolo e levar para a assembleia, as pessoas vão ouvir melhor a minha sugestão? Porque, né? É bem forte, viu? Assim, eu acredito, né, que realmente o caminho é realmente socializar esse conhecimento e que a gente pode fortalecer, porque quando você escuta realmente uma outra vítima, é o que a gente também vê recorrente, né? Quando uma vítima denuncia um caso de assédio, de abuso, de outros tipos de violência, você vai ver que que vem tantas atrás, e aí se questiona, por que não falaram antes? Justamente por essa explicação, porque aí você se fortalece naquela narrativa que está ali, e aí você tem as condições para fazer aquela denúncia ou para conseguir verbalizar aquela violência. Então, perfeito. Mas, professor, infelizmente, o nosso tempo está chegando. Daí eu falar assim, é um tempo muito curto para tanto assunto, porque fica ainda muita coisa aqui que a gente gostaria realmente de trazer para a discussão. De imediato, eu vou dizer assim que muito obrigada. Realmente foi um período que passou voando que a gente nem percebeu, porque são momentos muito ricos. Mas se a senhora puder fazer, se você, né, puder fazer suas considerações. Eu agradeço. É uma pena porque eu já estou pensando em vários argumentos que eu nem cheguei a trazer, mas acho que a gente precisa realmente ter mais espaço para conversar sobre isso. E ouvir as pessoas. Quando alguém te diz, olha, você está cerceando a minha fala, olha, eu não senti que os critérios que estão sendo postos nesse edital são justos ou com pessoas negras, ou são justos com pessoas periféricas, ou são justos com pessoas LGBT. Para e ouve. Antes de você já responder e dizer assim, não, mas para e pensa no que a pessoa está te dizendo, principalmente se há alguém que vai ser afetada por essa política institucional que está sendo sugerida, né? É isso, obrigada às pessoas pelos comentários, espero ter provocado vocês a pensar algumas coisas aí, e a gente continua no diálogo e na luta, né, para reduzir essas violências institucionais. Obrigada, pessoal. Eu realmente agradecer em nome das professoras, né, da professora doutora Lucimara Bertoni, da professora doutora Silvia Jardim, da professora doutora Zizeuda Lima Fernandes, do GEPAD. Eu acredito que foi um momento muito rico, realmente. Que bom que ficaram aí argumentos, porque aí a gente já tem uma justificativa para fazer um novo convite. É preciso que a gente retome, porque tem outras questões que eu acho que a gente poderia, né, tá trazendo. Então, realmente, muito obrigada mais uma vez. E obrigada também a todos que ficaram com a gente nessa tarde, né? Sim. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau. Tchau.